Quando você quer ser um atleta, qualquer coisinha na sua rotina influencia muito. As pessoas não veem muito isso, mas acho que interfere muito no quanto pode melhorar a gameplay. A preparação e o processo são muito mais importantes que o resultado em si. A primeira coisa que você tem que saber para quando você for mandar um time é o que você pretende com aquele time. Os projetos que eu fui campeão, nunca começou o time tendo 5 estrelas. Eu não desisto tão fácil assim, tipo, pode passar o que for, eu vou fazer dar certo, sabe? Todo mundo chega achando que vai fazer algo novo, mas de fato a gente conseguir sair da mesmice de queremos todo split montar o time campeão, montar o time resultado. A gente quer ser campeão, mas a gente entende que isso é só uma consequência de um trabalho bem feito. É muito difícil ganhar, todo mundo quer ganhar. Hoje em dia tem poucos jogadores que conseguem ganhar o CBLOL. A Liberty mudou, as coisas mudaram por aqui. O ponto principal é como a gente chega naquele resultado que a gente quer daqui a alguns anos. Estrutura, planejamento, preparação, as pessoas certas, nos lugares certos, os jogadores certos. Eu ter sido atleta interfere em tudo que eu faço na minha vida, pra falar bem a verdade, sabe? Então interfere com certeza na questão de como eu lido e enxergo coisas dentro dos esportes, dentro da Liberty, mas como as virtudes que você consegue sendo um atleta competitivo são valores que agregam muito pra vida de qualquer um. Me abriu também essa porta de conseguir fazer essa graduação, né? Era uma pós da FIFA, então tá todo mundo falando sobre futebol lá, e eu queria explorar um tema diferente do que a galera tava falando. Foi quando eu comecei a me aproximar um pouco mais de esportes. Daí aí surgiu a Liberty, surgiu com essa ideia de realmente desde o começo trazer essa gestão profissional aliada a todos esses valores que o esporte tradicional que estava nas nossas vidas para dentro do mercado de esportes e principalmente da Liberty. Liberty garantem a vitória! A virada de 2022 para 2023 foi muito conturbada para a Liberty. Depois de toda essa turbulência, de diversas mudanças relacionadas a lineups, modalidades que a gente ia ter, a gente conseguiu se situar, respirar fundo, olhar para onde a gente está. Então a gente buscou trazer vários nomes do mercado que conseguiam estar alinhados, né? Então a gente fez diversas entrevistas para entender esse alinhamento, queriam testar coisas novas, queriam um espaço para realmente trabalhar no longo prazo, conseguir desenvolver uma metodologia, conseguir construir algo para transformar os jogadores realmente em atletas profissionais de alto rendimento. Eu fui pro player desde 2014 até 2018, então foi de 4 a 5 aninhos, assim. Tive um treinador chamado Peter, que ele é bem conhecido aqui no Brasil, e quando acabou a temporada que ele me treinou, ele virou pra mim e falou, pô, quando você cansar de ser jogador ou quiser trocar de carreira, seja coach que você vai ter um bom futuro nisso também. Deu uma luz pra mim e eu acabei me tornando coach e gostei muito desde que eu me tornei coach. Eu fui coach do Turtle na Série B durante um split ou dois. Foram 2 splits, que foi inclusive a época do CNBL to Field e tal. É muito maluquice, assim, nos drafts. Foi uma época bem, assim, grande pra quem de fato acompanha. Aí o Turtle aposentou, virou staff e a gente trabalhou junto. Então foi onde a gente acabou tendo esse lado de querer trabalhar com o Rookie, desenvolver o que dava pra desenvolver, o que a gente podia fazer. Foi basicamente isso, a gente ficou 2 anos juntos trabalhando como staff. E aí depois ele foi pra LCS, ele foi pra EG e basicamente eu fui pra Loud, né? Aí foram quase 3 anos que
Ele ficou lá, eu fiquei na loud, e aí, tipo, só que a gente sempre conversava ainda, eu sempre acabava conversando de jogo. Pra ser sincero, desde que eu voltei dos Estados Unidos, a gente já queria trabalhar junto. Então, no meu primeiro ano que eu voltei pro Brasil, eu já tava tentando fazer de tudo pra trabalhar com o Belzi. Só que como ele tava num projeto grande como a Loud, ele não ia sair de lá. A gente falou, pô, vamos juntar de novo, que agora a gente pode seguir o mesmo caminho. Caiu como uma luva, assim, foi muito rápido o processo, porque a gente já queria trabalhar junto, então é muito mais fácil quando os dois querem, né? E aí só achar uma organização que quisesse apoiar isso, e a Liberty deu oportunidade para nós dois, então foi muito tranquilo, assim. Durante todo o ano de 2023, em toda essa turbulência, a gente conseguiu montar uma pequena base, pequena estrutura realmente para a gente conseguir avançar ainda mais com a nossa coaching staff. E seria totalmente incoerente a gente deixar na mão dos mesmos profissionais e do mesmo número de profissionais que a gente tinha uma demanda muito maior e uma exigência muito maior em qualidade e entregas deles como profissionais. O Turtle, o Bells, o Cephas e a Mítica conseguiram já estar muito alinhados com essa ideia e somaram muito a comissão técnica que a gente já tinha para a gente conseguir realmente levantar essa barra, não só em desempenho dentro de jogo, mas o que a gente faz como organização, como time, como comissão técnica para desenvolver atletas de alto rendimento. A gente precisa dessa troca, sabe? A gente precisa dessa troca, a gente precisa estar em constante evolução e eu acho que a Liberty dá espaço para a gente aprender a fazer isso. O Turtle, por exemplo, ele já é um treinador muito bem formado, o Bells também já é um treinador muito bem formado, já sabem o que estão fazendo e eles já têm as metodologias desenvolvidas e eles vêm para agregar e fazer juntar e ir para frente e desenvolver. Eu acho que tem diversas maneiras para você montar um time. Eu e o Bells, a gente pensou em características muito específicas que a gente quer do jogador, independente do quanto ele sabe de jogo no momento, porque a gente sabe que coisas de jogo dá para ser ensinada, mas a gente está buscando personalidades e estilos de jogadores que já vêm da pessoa, que isso é muito difícil mudar. O que facilitou muito esse trabalho acontecer, tanto é que a gente fez uma janela de transferência muito rápida, de fato, foi a assertividade no que os treinadores estavam buscando. Eles já estavam muito bem alinhados do que eles estavam procurando dentro de jogo, quais eram as características que eles sabem que são inerentes daquele jogador, daquele perfil, mas que ao mesmo tempo conseguem ser trabalhadas outras características que eles conseguem trazer de informação, de conhecimento e formar aquele jogador no jogador ideal que eles querem para ganhar um título, por exemplo. A gente conversou, se não me engano, foi de 30 a 40 jogadores. A gente primeiro assistiu os jogos deles, vinha se tinha algo do que a gente queria dentro de jogo, porque muito da personalidade também passa para dentro de jogo. Então a gente assistia primeiro os jogos, a gente gostando do jogo da pessoa, a gente chamava para conversar. Até alguns que a gente não tinha tanta certeza sobre o jogo dele, só assistindo o jogo, a gente chamava para conversar, para ver qual era a perspectiva dele, porque às vezes um jogador está jogando de uma maneira porque foi imposta para ele. Talvez ele nem concordava com aquela maneira, mas ele estava jogando porque foi o que foi ensinado para ele ou o que foi proposto para aquele momento do campeonato, ou enfim, do momento da vida dele. Então, às vezes, tipo, nem precisava conversar muito com o jogador, a gente já sabia mais ou menos se a gente ia querer ele ou não. Pelo Makes, por ele ser tão novo e já ter uma forma tão imponente de jogar o jogo dele, acho que foi uma das coisas que mais brilhou assim comigo no Bells, e o Bells já trabalhou com ele no Academy da Loud, então foi mais fácil escolher ele. E muito da personalidade que a gente está buscando, ele já tem pronta. O Drake, a princípio, quando eu assisti só o jogo dele, eu tinha algumas dúvidas, assim, mas quando eu conversei com ele, eu percebi que ele é um cara extremamente inteligente, ele corre muito atrás de coisas micro dentro do jogo que fazem total diferença na hora de você jogar. Eu esperava uma coisa e ele é totalmente outra, então um cara muito pra frente, assim, ele encaixou muito bem por mais essa forma dele ser um cara muito inteligente, correr atrás de coisas que eu não esperava que ele correria atrás. O piloto também, depois que a gente começou a conversar com ele, a gente entendeu muito bem como ele viu o jogo naquela época, a gente explicou como eu e o Bez a gente queria trabalhar, então a gente viu muito potencial nele. Ele é um cara que, se a gente conseguir trabalhar bem certinho em cima dele, ele vai ser um cara que vai brilhar bastante, e surpreendeu bastante eu e o Bez também. O Micão é um jogador que também a gente tinha uma visão diferente quando assistiu os jogos dele, mas após a gente conversar com ele, a gente viu que ele sabia muito mais do que a gente esperava e também da maneira que ele se portava dentro de jogo e como ele pensava sobre o jogo, às vezes não passava no jogo por causa dos times que ele estava antes. Ele é um teammate extremamente bom, tenta ser esse capitão dentro de jogo, converso com ele por 2 minutos, 3 minutos, ele pergunta bastante para realmente entender, mas quando ele entende, ele vai fazer. E o Cavalo é um jogador extremamente, vou dizer agressivo, mas é uma coisa que a gente quer muito dentro de jogo.
Ele é um cara que ele gosta de jogar o jogo, ele gosta de correr atrás para ganhar vantagem individual, e ele é um cara extremamente teammate também. O Cavalo também foi outra surpresa, que a gente já sabia que ele era bom, a gente já tinha visto os jogos dele, já tinha gostado bastante, só que conversando com ele a gente percebeu que tem muito mais potencial ali dentro também. Então, todos os CBLOL a gente está muito ansioso e muito animado para desenvolver eles o mais rápido possível para a gente conseguir ter um time muito bom. Bem doido. Esse nem pra não bater nenhuma. Não sabe fazer alguém muito desenvolvido de vez em quando. Essas atividades fora do Office eu acho que são muito importantes, porque além de você colocar os jogadores em ambientes diferentes, para eles se relacionarem de forma diferente, você acaba criando uma memória entre eles. Com o decorrer do tempo, o que você cria nessas memórias e que você cria nesses momentos acaba ajudando lá na frente. Na IG a gente fazia bastante isso, incentivou bastante você fazer atividades fora do Office, principalmente com o seu time, para você criar esse bonding, né? esse laço entre os jogadores. Não existe um time sem essa conexão entre os jogadores. Simplesmente não existe. Não vai ser um time, vai ser um monte de jogador junto tentando jogar o jogo. Só jogar juntos não te faz conectar. Então, é muito importante começar a construir, facilita na hora de conversar com o seu parceiro de time, de cobrar ele também. Traz muito frutos a longo prazo. Então, para mim, é impossível formar um time sem construir esse tipo de conexão. Eu quero que você se exploda a cabeça. Nadar no duro. Vamos derrubar o câmera ou não? A primeira coisa que me chamou mais atenção foi a seriedade que eles levam o jogador se tornar um atleta e não só colocar o jogador lá para jogar LOL e pronto, sabe? Tanto com alimentação, tanto com exercício físico, com cuidar da sua saúde, a saúde mental também, que é muito importante, principalmente no LOL. E são coisas que eu sempre senti muita falta, inclusive no mercado de esportes, de ter essa construção de um atleta de verdade dos jogadores, né? Então eles saíram muito precoces de um ambiente que eles estavam em casa, jogando em solo queue, performando super bem, conseguindo os melhores rankings, mas jogando sozinho, da zona de conforto dele, sem comunicação direta, sem enfrentar os desafios de respeitar uma hierarquia do capitão do time, do treinador, passar por diferentes treinadores com visões diferentes, aprender essa questão de respeito, trabalho em equipe. Quando eu ouvi tudo isso e eu vi que tinha um futuro muito grande nisso, foi o que brilhou mais o meu olho.
que eu falei, pô, os caras realmente estão bem sérios com isso, eles acreditam nisso, que eu acho que é o mais importante, não estão fazendo só por fazer. Ver que tem essa parte da staff de performance, juntando comigo e com o Belzi, eu falei, pô, esse projeto tem tudo para dar certo, pra gente desenvolver ainda mais talentos no Brasil, porque a gente sabe que é bem escasso. Então, ter um projeto que a gente consegue desenvolver mais jogadores e colocar mais jogadores disponíveis para eles conseguirem disputar uma taça, isso já vai ser muito bom pro futuro do Brasil. Cara, eu acho que a gente passou por situações mais difíceis assim no passado, que a gente nunca teve muita crença de público com a gente e acabou dando certo. Todos os splits, e obviamente esse a gente vai com uma line rookie e tal, de novo, né? Não importa o que aconteça, você sempre vai ter que se provar. Porque mesmo com uma line onde você ganha, vão existir coisas que você ainda vai ter que se provar por algum motivo, e numa line que talvez você ganhe menos, por assim dizer, ou que você esteja mais nessa balança de evolução, onde você vai ter altos e baixos, você também vai ter que se provar de algum jeito. Isso que é a competição, só uma pessoa vai ganhar e a gente tem 10 times competindo, né? Então eu acho que é mais sobre isso mesmo, é mais quem eu posso ser para esse time, o que eu posso passar para esse time e seguir. Foi o melhor coach que eu já trabalhei e por isso que a gente sempre tenta trabalhar junto, porque eu trabalho bastante o macro com os jogadores, o relacionamento pessoal, o relacionamento tipo de time, e ele trabalha muito individual, então ele tem um conhecimento individual de cada um muito bom, das posições do jogo, e a gente complementa muito o outro, porque ele consegue cuidar dessa parte individual dos jogadores e eu cuido dessa parte mais em grupo. Se a gente pega para ver até em staff de outros lugares, até pensando em futebol americano, etc. Normalmente você acaba não contratando uma única pessoa, né? Você acaba contratando uma equipe justamente por causa desse ponto. Você vai chamar outras pessoas que complementam sua linha de raciocínio para no final das contas você acabar fechando todas as áreas, né? E acho que essa é a diferença que a gente tem no LoL também, que uma pessoa nunca vai conseguir fazer todas essas áreas sozinhas, né? E obviamente você pode fazer muito, você pode ser melhor, mas sempre vai existir buracos, é por isso que muitas staffs são maiores e também melhor estruturadas, por assim dizer, quando a gente vê em lugares lá fora que tem um investimento maior, etc. Isso acaba acontecendo. É diferente o que a gente está construindo agora para o que a gente construiu no ano passado. Suporte maior, mais engajamento da Liberty, da organização, as pessoas que estão aqui estão mais engajadas, motivadas, mais construtivas, mais vontade. Então eu não falo isso só de jogadores, eu falo de todo mundo. Todas essas peças foi o que brilhou algo na minha cabeça, assim, tipo, eu falei, pô, isso vai ser um projeto foda, se a gente conseguir fazer uma parada de 1 ano, 2 anos, no futuro pode trazer bastante taça pra gente. Então, tudo isso passou pela minha cabeça na hora que eu vi o projeto da Liberty. Como é que fala? Eu fui criado pelo LoL, tá ligado? Tipo, qualquer ano a partir de agora pode ser meu último ano. Quando eu cheguei aqui em 2021, pra mim, São Paulo é meio que outra realidade. Uma coisa que eu sempre penso bastante é que a opinião do público não é a opinião de quem tá dentro. Então é muito diferente a visão que o pessoal que tá de fora vê das coisas que estão acontecendo de dentro. Bom e ruim sempre vai ser uma perspectiva do público. É o que essa pessoa fez para ganhar 3 vezes.